suplicamos a Ti, pedindo, Senhor, para estar comigo nesse momento, para realizar mais esse trabalho, para tirar dúvidas de pessoas que estão confundidas com o que está acontecendo nesse período de últimos dias, onde este outro evangelho que o apóstolo Paulo falou para que nós não aceitássemos, e isto está nos nossos dias acontecendo e confundindo muitas pessoas que não têm tido a sensibilidade de olhar na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a realizar mais esse trabalho, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja em preparação, espera Jesus voltar. Estamos nos últimos dias, temos que nos preparar para a volta de Jesus. Nós temos que vigiar para não ser pego de surpresa, também temos que orar. Vai voltar, o Senhor que vem buscar uma igreja preparada que está a esperar o meu Senhor que vai voltar, vai voltar. O meu Senhor está convidando para você vir buscar o conhecimento do reino que na palavra está, para tirar suas dúvidas. Meu ungido ali está, para ensinar o que deseja saber e a alma se salvar. Vai voltar, vai voltar, o meu Senhor que vem buscar uma igreja preparada que está a esperar o meu Senhor que vai voltar, vai voltar. O meu Senhor está lá nas nuvens, Ele está te esperando. Ele manda perguntar como está se preparando, com a vida no altar e do mal se desviando, para não ser pego de surpresa, pois Jesus está voltando. Vai voltar, vai voltar, o meu Senhor que vem buscar uma igreja preparada que está a esperar o meu Senhor que vai voltar, vai voltar.
Senhor. Nosso assunto de hoje, que nós separamos, é uma recomendação. Como prestar atenção nas doutrinas ensinadas? Quantas doutrinas, quantos tipos de doutrinas estão sendo ensinadas no meio da igreja? Então hoje nós vamos, através da palavra de Deus, nós vamos tentar ajudar alguém e a própria nossas vidas. Então nós vamos começar lendo Efésios 4, apenas o verso 11, para darmos início a esta conversa, a esse assunto tão importante para a nossa caminhada. Palavra de Deus, a carta aos Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por que separamos este versículo para dar início a este assunto de tamanha importância para a nossa caminhada? Porque a palavra doutrina, ela vem do grego, da palavra doutor. E doutor, como nós já temos falado algumas vezes, não é aquele que faz o curso para uma determinada profissão, pega um diploma de aprovado e coloca logo um diploma, uma frase na parede: doutor em filosofia, doutor em engenharia mecânica, doutor em arquitetura, doutor em medicinas. Não, ele se ele cursou e fez e pegou o diploma, é para exercer a profissão a qual ele escolheu. Ele só vai passar a ser doutor quando ele pegar um pós-doutorado e passar a ser um professor naquilo que ele escolheu. Então ele pode ser chamado de professor ou doutor em filosofia, ou mestre em filosofia, tudo são sinônimos, e isto é algo para que nós possamos entender bem. Então todo aquele que foi levantado principalmente por Deus para estar ensinando as Escrituras Sagradas, ele é biblicamente, em outras versões, nós vamos encontrar doutores e mestres, que vem a ter o mesmo sentido. Agora vamos para Salmo, vamos ainda 1 Pedro 2, de 11 a 17. 1 Pedro 2, aleluia. Primeira Pedro 2, do verso 11 ao versículo 17. Diz o seguinte: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combate contra a alma.
tendo vosso viver, desculpa que minhas vistas, estou tendo um problema de visão, muitas das vezes as palavras misturam, então estou tendo um pouco de dificuldade para ler, mas que os irmãos me perdoem nesse detalhe. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Então vamos parar nesses 2 primeiros versículos e vamos entender um pouco dele. Primeiro, amados, então o apóstolo Pedro, nós sabemos muito bem as características. Quando ele inicia no Evangelho, era aquela pessoa meia afoita, meio afobado para fazer as coisas, mas depois que ele foi dos altos céus, revestido com o poder do Espírito Santo, ele mudou, ele foi aquele homem que nasceu de novo, é aquele que se converteu. Esse nascer de novo fala exatamente da nossa conversão. Nós não vamos viver mais como nós éramos, nós vamos mudar nossas atitudes, o nosso apresentar, e Pedro foi um desses que nós conhecemos pela biologia do apóstolo Pedro. Ele era de um jeito e no final ele terminou completamente diferente, e aqui até o jeito que ele se dirige ao povo passa a ser diferente. Então, amados, peço-vos, como peregrinos, porque nós vamos repetindo esse versículo, porque ele cabe muito bem na nossa caminhada de hoje. E nós aqui nessa terra, nós somos como os forasteiros e como peregrinos, porque a nossa pátria verdadeira não é aqui, a nossa pátria verdadeira é na presença do nosso Rei, do nosso Criador. Que vos abstais da concupiscências carnais que combatem contra a alma. Por que este versículo? Ele tem muito a ver, porque nós vamos falar das doutrinas que estão circulando no meio da igreja, e são 3. É a doutrina de homens, que a palavra, daqui a pouco nós vamos encontrar este texto, e a doutrina de Deus, que é a mesma doutrina dos apóstolos, que doutrina nós sabemos que é ensinamento, e doutrinas de demônios. E quando o apóstolo Pedro fala que carnais que combate contra a alma, porque a doutrina do homem ela é tão paralela que muitas das vezes nós não conseguimos identificar qual é a doutrina de demônio e qual é a doutrina de homem. E todas as 2 doutrinas, ela combate contra a caminhada para a eternidade. Então nós vemos, porque o homem, quando ele se acha convencido que sabe tudo, só o que ele fala é lei. Então é uma mistura de doutrina de homens, de preceitos humanos, com a doutrina de demônios. E nós separamos aqui alguns personagens que foram usados neste contexto. Por isso que nós devemos prestar atenção nas doutrinas que estão sendo elaboradas no meio das igrejas. E nós vemos coisas que faz até passarmos mal fisicamente, de tão maléfica que é. E ela vem com sutileza, falando de salvação, vem falando de
arrebatamento, vem falando do Espírito Santo, falando de Jesus, mas tomando a mesma atitude de Satanás quando lá no Éden vai conversar com aquela mulher que Deus tirara da costela daquele homem, feito por adjuntora dele, que no caso nós estamos falando de Eva. Geralmente, as doutrinas de demônio é aquela que se opõe à verdade de Deus. Lá no Éden nós vemos claramente que Deus falou assim, olha, vocês podem comer de toda a árvore, menos aquela do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, por certo vai morrer. E Satanás, com as suas astúcias, falou, não, não vai nada, vocês vão ficar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. E a mesma forma é hoje, estamos ouvindo claramente que a palavra de Deus não precisa mais, negócio de mensagem e versículo bíblico é perda de tempo, que vale a revelação. Então traz um termo que o homem gosta muito, principalmente o homem carnal, que ele gosta de adivinhações, que é a mesma coisa de obra de feitiçaria, e vem torcendo a palavra de Deus e atrapalhando a caminhada daqueles que estão de coração limpo, caminhando em direção à eternidade, voltando para casa. E o próprio Jesus falou que esse tipo de coisa é para sair do meio deles. O apóstolo Paulo também fala a mesma coisa, e aqui é exatamente que combatem contra a alma com as suas concupiscências carnais, as suas vaidades. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pela boa obra que em vós observem. Então, é o quê? Para mudar o sistema de comportamento. E muitas das vezes nós evitamos até falar alguma coisa para que não haja ali aquele ambiente hostil que vem atrapalhar. Agora vamos para o versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor do Senhor. Nós há poucos dias trouxemos esse texto e hoje nós estamos repetindo de novo. Por quê? Porque fala claramente que aqueles que se levantam como autoridade no meio dos homens hoje é por uma permissão de Deus, até para trazer juízo sobre alguém. Então, sujeitais toda a ordenação humana por amor do Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor que está, muitas das vezes, enviando aquilo para corrigir alguém. E como nós estamos aqui ainda nesse sistema, sempre sobra alguma rebarba para nós também. Versículo 14. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigar os malfeitores. E hoje, então nós estamos, por que trouxemos isto também para o meio da igreja? Porque muitos estão ali por uma conveniência, porque é uma sociedade que pode ser bem vista por todas, mas o coração daquele é como aquele sepulcro caiado que o próprio Jesus falou. Era bonitinho por fora, mas as suas ações eram sempre tenebrosas. E da mesma forma é aquele homem que está ali, vestido como se fosse um santo, mas como abrem a boca, é um verdadeiro dragão falando contra a verdadeira palavra de Deus. E isto é algo que tem nos entristecido muito,
e nós temos nos preocupado com a igreja de Cristo, aquela igreja que foi comprada por um alto preço, ali sofrendo tantas humilhações, ferimentos na sua própria carne por amor das nossas vidas. 15. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Então, hoje ouvimos coisas que horrorizamos, mas nós sabemos o que nos espera é muito melhor. Então vamos atentar para a doutrina dos apóstolos, a doutrina de Deus, os ensinamentos. Doutrina e ensinamento é a mesma coisa. Honrai a todos, amai, fraternidade. Temei a Deus, honrai ao rei. Caso esse rei aqui é o rei que Deus tem aceitado que ele possa estar, fazendo os governos de acordo com o castigo que Deus mandou para cada um. Agora vamos para o versículo bíblico também que nós apanhamos para dar seguimento a este assunto. Vamos observar a doutrina que circula nas igrejas. São personagens, nós separamos aqui alguns personagens que foram usados carnalmente e também usados pelo próprio opositor das nossas vidas, opositor de Deus, que vem a emprestar os seus corpos para disseminar doutrinas de demônios e doutrinas de homens. Então nós separamos aqui alguns personagens: Adão e a esposa, que no caso foi Eva, Saul e Davi, Salomão, próprio apóstolo Pedro, que foi usado dos dois lados, tanto na parte humana como usado pelo Satanás, que o próprio Jesus repreendeu ele agindo assim. E apóstolo Paulo, Tiago, João, Jezabel, Balaão e etc. Nós separamos alguns aqui para dar exemplo a esses elementos que são usados tantas vezes pelo maligno e tem a cada dia causado assunto que chega a ser afronta a nós e a Deus. Então, isto nós precisamos estar observando. Agora vamos começando para dar, falando sobre doutrina, vamos lá pelo Velho Testamento, que é Deuteronômio 32, 2, que diz assim: goteje a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então vamos separando esses textos deste versículo que são de grande valia para nós, é de uma grandeza espiritual muito grande. Por exemplo, goteje a minha doutrina, quer dizer, o ensinamento ele vem a cada dia, nós recebemos a porção necessária
para cada dia. Por isso que é gotejando esses ensinamentos na nossa mente, nos nossos corações, porque aí nós vamos crescendo na medida correta. Não vamos crescer tudo de uma vez e não vamos demorar demais. É na medida correta que nós necessitamos. Então, e como chuva, qual é o benefício da chuva nas plantas? Ela, além de alimentar, porque a planta necessita de água, porque ela é um ser vivo, assim como a nossa alma também, ela necessita desta água, essa chuva seródia que faz crescer as plantações, e esta chuva espiritual, ela faz também crescer o homem interior que vive dentro de nós. Conseguindo sair do sistema corrompido da carne para viver o sistema glorificado que é de Deus. Destile meus ditos, quer dizer, os ensinamentos, como orvalho. É aquilo que vai cair, vem o sol, mas depois vem o orvalho para refrescar e conservar aquela planta, daquela semente que caiu nos nossos corações com vida, como chuvisco sobre a relva. Que nos lembramos de, por exemplo, plantamos uma horta, um jardim, vamos com um regrador a todas as tardes ou manhã e jogamos ali aquele chuvisco de água sobre aquela planta. Da mesma forma é a doutrina de Deus nas nossas vidas. É a nossa porção diária. E como gotas de água sobre a relva. Porque durante toda a nossa caminhada, quer no dia ou quer à noite, nós precisamos desta água para hidratação do nosso corpo e também da alma. Provérbios 13, 14 diz assim: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar do laço da morte. Agora vamos meditar bem. Por que o ensinamento do sábio, a doutrina do sábio, é como fonte de vida? Porque o ensinamento de sabedoria que vem do Espírito Santo vai transformar a nossa vida transitória por uma vida eterna. Então, vai nos desviar da morte eterna, não dessa morte que o homem conhece. Mateus 16, 12. Então, compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aí o próprio Jesus ensinando para ter cuidado com aquele que a doutrina deles era como um fermento que levedava toda a massa, não era algo que fazia mal. Assim como doutrina de homem hoje faz mal à nossa vida espiritual. João 7,16, Jesus lhe responde e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, Jesus ali como homem, nós sabemos que ele é o Deus único, o Deus poderoso, mas ele se fez carne, veio como filho e falou assim: olha, o que eu estou ensinando para vocês, ela vem direto do Criador da eternidade, o Criador das luzes, o Criador de tudo que existe. Ela não é minha, não é do homem, é algo que vem da eternidade para levar-vos
para a eternidade. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, isso aqui já é o apóstolo Paulo, que noteis os que promove dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Então, hoje nós estamos aqui, Paulo, ele falou isso porque foi orientado pelo Espírito Santo, e ele sabia que era algo que vinha a ser de muito prejuízo para a caminhada do homem, para que ele não nasça de novo, para que ele não tenha vida eterna e tantos outros objetivos dessas doutrinas de demônio. Colossenses 2:22. As quais coisas todas as perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homem. Então, as doutrinas carnais que está vindo no meio das igrejas, elas trazem um objetivo de destruição, porque o próprio Jesus falou que o diabo não veio, ele só veio para matar, roubar e destruir. Matar a sua vida espiritual, destruir a sua caminhada e roubar a sua herança de vida eterna que Jesus trouxe para nós. Agora, 1 Timóteo 1:3 diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Então, isto aqui nós pegamos para nós porque todas as vezes que alguém está trazendo um ensinamento, que está ali rasgando a palavra, queimando a palavra, jogando fora, então não é para que nós não precisamos estar aceitando aquilo e acreditando naquela mensagem que é uma mensagem de Satanás. O indivíduo ali, ele está possuído, igual naquele momento quando o próprio Pedro, ele no momento fala algo profético e logo depois ele fala algo diferente, ele diz, olha, perto de mim não vai acontecer, e Jesus repreende para trás de mim, Satanás. Hoje, para não sermos mal educados dentro de uma congregação, nós estamos vendo ali algo que nos indigna muito, nesse caso dessa semana, eu fiquei até doente, passei mal a noite toda, minha pressão subiu 16/10 quando ouvi aquelas heresias ditas por aquele suposto irmão. Agora não sei nem mais se é irmão. E palavras de ofensa àqueles que não acreditavam na sua pregação, destruindo as escrituras sagradas. Eu confesso que passei mal. E 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É naquele caso dos servinhos que nós presenciamos nas escrituras, que foram usados pelo adversário, algumas vezes na sua vaidade, usado pela carne, e só traz tropeço para aqueles que estão querendo caminhar. Colossenses 2:22, então, as coisas que segundo
e doutrina de homens, que fez assim, Colossenses 2:22, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina de homens. Então é algo que não vai permanecer. Nós já lemos isso aqui, estamos repetindo só para poder refletir bem, para observarmos. E como fazer isso? É conferir se aquele ensinamento está dentro das Escrituras. Não tem nada ali mudado como a serpente mudou, querendo desmentir o nosso Criador. 1 Timóteo 6:3, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não confirma com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Então, a doutrina dos apóstolos, o ensinamento de Jesus é para ser sempre compassivos um para com o outro. E por que não conferir se nós temos este benefício hoje com muito mais facilidade de alguns anos passados? Então, tem o soberbo, nada sabe, mas delira. Está no verso 4 de 1 Timóteo 6:4. Então, vamos agradecendo a Deus sobre o que Ele tem nos revelado a cada dia, tem nos ensinado, enviado o Teu Santo Espírito para estar nos orientando a cada dia. E com isso nós vamos desviando do mal a todo momento. E ainda continuando, 2 Timóteo 3:10, tu, porém, tens, segundo a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Está falando, o apóstolo Paulo fala esta carta a Timóteo, ensinando ele como faria para instruir a igreja. Não era para fugir destes preceitos bíblicos que está aqui. Então vamos repetir, 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Quer dizer, ele ensinou para Timóteo e para Timóteo está passando para a igreja. Modo de viver, quer dizer, modo não era como ele muitas das vezes assistia, intenção, fé, longanimidade a tudo que a palavra nos oferece, caridade e paciência. E 2 Timóteo 4:3, porque viverá tempos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tende comunhão nos ouvidos, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que quer dizer isso? O que Paulo estava falando? Paulo estava falando do tempo de hoje, que o homem estaria agradando destas aberrações que viria no meio do evangelho. Homem trazendo segundo o desejo da carne do outro. O homem está gostando disso. É quando fazem campanha, está oferecendo barganha com Deus, que vai dar uma esmola de R$10 e vai receber 100 mil de troca, que ele vai dar o seu carrinho velho lá para o fulano de tal e vai receber um Rolls Royce novo. Tudo isso é mentira. Deus nunca propôs e nem cura para receber nada de ninguém.
Deus não está aqui fazendo barganha, porque essas coisas que perecem não tem lugar no reino dos céus. Agora vamos conferir aqui alguns. Adão e a sua esposa, Adão e Eva. Eles foram usados pela doutrina de demônios, porque deram ouvido a Satanás ali na figura da serpente. Saul, doutrina de demônio. Pedro também foi usado na doutrina de demônio. Davi foi usado na doutrina de demônio e doutrina de homens. Por quê? Porque ele cobiçou a esposa do seu amigo, feriu ali os mandamentos da lei de Deus e levou aquele homem à morte para poder ficar com a sua mulher. Então ele ali teve dois desejos, o desejo carnal, que era desejo de homem, e obedecendo os ensinamentos de Satanás, que era armadilha para matar um amigo. Jezabel, doutrina de demônio. Pedro, doutrina de demônio e de Deus. Nas cartas, quando ele escrevem as cartas, que ali depois dele convertido, e o próprio Jesus recomendou isso a ele. Olha, tu me ama? Quando se converter, apacenta o meu povo. E assim aconteceu. E Paulo, quando perseguia o povo, enganado pela sua religiosidade, da sua tradição que ele vivia, ele foi usado tanto pelo adversário, quanto usado pelos seus conceitos humanos. E apóstolo João foi usado por Deus nas suas doutrinas, nas cartas, no livro de Apocalipse, no Evangelho de João. Ele foi usado na doutrina de Deus, a doutrina dos apóstolos. Tiago, doutrina de Deus. Também só tem ensinamento que nos conduz para a vida eterna e nos ensinando como desviar de várias ciladas satânicas e humanas. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por este privilégio de trazer este assunto, que com certeza vai alcançar algumas vidas necessitadas de um esclarecimento. E como desviar desses males tão terríveis que está circulando no meio da sua igreja, que são ensinamentos que não conduz para a vida eterna. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.